Santíssimo, piedoso, perfeito, justo e soberano Deus. Agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade que tens me concedido no silêncio da multidão de pensamentos e palavras. Tem me orientado a andar, não por vista, mas por fé. E até aqui, Senhor, Tu tens me ajudado, me auxiliado a levar a minha cruz. Não obstante, levar a minha cruz a cumprir o mandamento sagrado e divino, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E assim, ó Deus, confiado não em minhas mãos, mas na milenar Sagrada Escritura, tenho eu me apegado, me afeiçoado a meditar e a desejar em todo tempo obedecer a palavra sagrada divina de Deus. E assim, Senhor, eu vou ruminando, confiado, ó Deus, nos Teus escritos e parágrafos, ó Deus soberanos, para que a minha alma e meu espírito possam se deleitar através dos capilares do mundo invisível de Deus, e assim receba eu a nutrição devida para fazer a defesa da minha própria alma, da minha própria sobrevivência, lançando por terra, através da espada do Espírito, principados e potestades que me são anunciadas, ó Deus, na Tua palavra. E assim, ainda desejo acolher em meio, ó Deus, a sustentação de misericórdia e graça de Deus, a vida de cada companheiro, de cada irmã, ó Deus, e irmãos que não entendem absolutamente, ó Deus, nada da vida espiritual. E eu assim lanço o nome, ó Deus, de cada um deles e delas diante da piedade, da compaixão e da misericórdia de Deus. Obrigado, meu Senhor, porque tem aberto meus olhos e também trabalhado no meu coração, para que de maneira alguma eu proceda egoisticamente com a sobrevivência da minha vida, mas que através dos ensinamentos do onipotente Espírito Santo possa eu caminhar, ó Deus, e auxiliar, Pai querido, a salvação de todos os homens e mulheres, ó Deus, que já adentraram pelo caminho da salvação. E não obstante, oro também por aquele que está tão distanciado, que está tão, ó Deus, meu Pai, Senhor amado, lançado à deriva e que não tem nenhuma noção da solidez do mundo espiritual e a sua obra, para que assim os homens possam atracar as suas vidas no porto seguro de Cristo e assim possam dizer, depois de experimentarem uma longa permanência ao lado de Deus, e assim chegarem à seguinte conclusão: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Ó querido e eterno Deus, Pai, infinita misericórdia e bondade, Senhor, obrigado, porque tens aberto, ó Deus, as portas do meu coração e tem feito, ó Deus,
que eu compreenda a solidez da arquitetura divina projetada por Deus em meio à atmosfera do mundo invisível de Deus. Sei, Senhor, que Tu assim construíste, não um país, ou até mesmo uma cidade, ou um estado, em alguns dias, porque todas as vezes que me remeto a meditar na obra salvadora de Deus, lembra-me, ó Deus, que Tu fizeste, ó Deus meu Pai, um trabalho sobre um planeta em apenas 6 dias. Senhor, me faz crer e confiar que devo lutar para sobreviver em meio a uma guerra onde principados e potestades do inferno desejam alvejar, ó Deus meu Pai, a minha alma e fazer escravos e escravas aqueles que se tornarem, ó Deus, afeiçoados ao pecado. Por isso me dá graça para que eu sempre venha ruminar na minha mente e trazer à memória os escritos sagrados de Deus, ao qual meus antepassados fizeram uso e deixaram as devidas declarações. Quando assim se tinha um bom relacionamento com Deus e o que lhes ocorria quando não obedeciam à pessoa de Deus. E tem sido assim, Senhor, desde o mundo antigo até os dias de hoje. Diz a Tua palavra que bem-aventurado são aqueles que não viram e creram, porque deles é o reino de Deus. E assim eu prossigo, ó Deus amado e soberano Pai, na minha fala de oração, aonde tenho aqui, Senhor, o fórum da oração, da alvorada, e diante desse compromisso ao qual foi firmado aos olhos e ao coração de Deus, eu prossigo, Senhor, para que assim possa eu fomentar, ó Deus e meu Pai, tudo quanto o Senhor tem falado na Sua palavra. E diante da piedade, da compaixão e da misericórdia de Deus, eu vou empurrando, ó Deus, os segundos, os minutos e as horas, até que se dê o devido comprimento de todo o meu tempo sobre a face da terra. Tenho eu a oportunidade, Senhor, de uma extremidade até a outra extremidade. Preciso atravessar, ó Deus e meu Pai, diante dos Teus olhos e do Teu coração, não por vista, mas por fé. E assim me foi dado, ó Deus, pelo Senhor, a oportunidade de orar e de colocar uma vida de oração simultaneamente à minha vida da prática da justiça e da palavra do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque tenho, ó Deus eterno, em quem me ocupar. Tenho em quem endereçar, ó Deus meu Pai, os meus dias e as minhas horas, não obstante a estar, ó Deus, numa vida escravagista, onde trabalho, ó Deus meu Pai, e tenho outras obrigações para cumprir. Ora, assim apresento, ó Deus, a minha fome e a minha sede, e como tenho aprendido, ó Deus, de misericórdia e compaixão, com a Tua palavra, ó Deus, e com os Teus servos, que ora temem e tremem diante de Deus. É muito comum nós alcançarmos o noticiário, ó Deus bendito, da desobediência, onde vemos, ó Deus, as consequências daquele que desobedece, daquele, ó Deus, que pensa que está devidamente, ó Deus, coberto na sua liberdade. Não, Senhor, sinceramente vejo que não está,
Para ser mais claro, Senhor, tenho certeza que não está. E que estou aqui, ó Deus, porque os antepassados foram orientados pelo onipotente poder de Deus para auxiliar uma geração, ó Deus, após outra geração. Eu aqui, Senhor, na seara da Tua palavra, muito me alegro, porque vejo que tem um norte extraordinariamente precioso. Diz a Tua palavra: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. E tudo te irá bem. Obrigado, querido, eterno e soberano Deus, porque faço uso neste momento de oração não para me ocupar em coisas perecíveis, terrenas, temporais, mas faço uso, a Deus, desse tempo para assim deixar, ó Deus meu Pai, as orações ao qual necessito lançadas no gasofilácio sagrado, misericordiosamente de Deus. Assim rogo a Deus que pela Tua misericórdia me conceda forças, me conceda, meu Deus, a inspiração divina, a fé, ó Deus, e a esperança em todo o tempo, visto que preciso preencher a minha vida. Sendo assim, Senhor, inúmeros são os obstáculos, inúmeros, ó Deus e meu Pai, são as adversidades inúmeras que tenho eu que me sobrepor. Assim, de forma diligente, ó Deus e prudente, caminho na multidão, ó Deus, não apenas dos tempos, mas das palavras, para que através da piedade e compaixão de Deus se dê a devida junção pela misericórdia e possa eu alcançar, ó Deus, os portais do céu. Traz-me forças, ó Deus, na construção da minha saúde espiritual e me dá fome e sede, não apenas física e biológica, mas me dá fome, me dá sede espiritual. Pois Tu sabes, ó Deus, meu Pai, que o mundo espiritual de Deus é muito mais sólido do que o mundo real. Então preciso andar eu em temor diante de Deus. Preciso fazer valer o que muitas outras gerações fizeram valer diante de Deus. Eles ali se lançaram em temor e tremor e oravam e assim viviam, não apenas para si, mas também a trazer alegria para Deus. Estou em tempos, ó Deus, que o mundo está numa tamanha incredulidade, e não obstante a incredulidade, uma profunda dureza de coração. E a verdade é, Senhor, que há uma hegemonia entre homens e crianças, entre idosos e mais novos, entre todos eles. Ó Deus, Tua misericórdia e a Tua graça possa sim alcançar, ó Deus, a minha oração. Sujeito estou a Deus nesta hora, visto que reconheço a minha fragilidade, reconheço, bendito Deus, a minha pequena força, a minha pequena fé. E sempre, como falo a Deus, o Senhor me traz a lembrança que eu sou como a erva que nasce pela manhã. Sou também, ó Deus, comparado por Ti, como um vapor que passa e já não tem lembrança, ou já não há lembrança. Obrigado, querido Deus, porque a Tua palavra diz que bem-aventurado, ó Deus, aquele que teme ao Senhor. Tu sabes, ó Deus, que diante das Tuas revelações, que diante, meu Deus, dos longos pensamentos que tem me trazido para que meus olhos espirituais se abram, eu tenho, ó Deus,
verdadeiramente meditado em temor e tremor. E cuido não apenas para que outras obras alcancem a minha vida, ó Deus, mas também que os meus amados irmãos possam se desvencilhar das setas, das flechas, ó Deus e meu Pai, do mundo, ó Deus e meu Pai, das trevas, que é mais sólido, ó Deus e meu Pai, do que qualquer homem possa assim, ó Deus eterno, imaginar, visto que o próprio Deus tem nos ensinado a desviar do caminho do mal. É um caminho em que o homem vai se lançando, visto que não vê nada, quando se dá, está devidamente, ó Deus, aprisionado. Então lhes são amarrados os pés, lhes são, ó Deus, meu Pai, amarradas as mãos, e se colocam então em seus olhos uma venda, e ele é obrigado a caminhar agora como escravo do pecado ou escrava do pecado. Mas o que eu tenho visto, ó Deus, que perseverar como homem temente a Deus e mulher temente a Deus, é preciso que haja, ó Deus, uma vida se aprofundando dia após dia no temor ao qual o Senhor nos ensina. Assim, ó Deus, eu me lanço a compreender e buscar o porquê do sucesso, ó Deus, de muitos homens da antiguidade, ainda que em meio à guerra, em meio à luta, em meio à prova, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor nos sustentará. E é verdade, Senhor, porque tenho visto coisas gigantescas e sei que foram trazidas pelo poder onipotente de Deus. Israel é um país onde se dá algo diferenciado de todos os países. É o maior exportador mundial, ó Deus, de diamantes. Diamantes, Senhor, a pedra preciosa mais cara do mundo. Ela é produto de exportação do povo de Israel. É bem verdade que existem partes de incircuncisos, mas também existe a parte de santos e santas mulheres de Deus que preservam a vontade soberana de Deus escrita na sua palavra. Obrigado, meu Deus, porque tem me levado a meditar, tem me levado a orar, ó Deus, e temer ao Senhor. Por isso busco, ó Deus, que Tu venha acolher Teus servos e as Tuas servas. Venha acolher, ó Deus, o homem e a mulher que caminha tão distante, sem nenhuma noção, ó Deus, do que deva fazer, de forma a se legitimar diante do mundo espiritual de Deus. Senhor, quando eu olho para a Tua palavra, eu vejo que o pedido da Tua Escritura é para que o homem cumpra a Tua palavra. E não obstante, nós sabemos de forma histórica, gloriosa, que muitos homens cumpriram a Tua palavra. Nos dias de hoje, eu vejo que os homens não conseguem cumprir as mínimas coisas que se dão de uma forma muito simples, rasa, superficial e básica. Senhor, eles não conseguem. Senhor, não sei se é falta de temor, não sei sinceramente, ó Deus, aonde podemos nós dizer o que ocorre. Quando eu olho para a sagrada palavra de Deus, eu vejo a incursão de setas, flechas e dardos inflamados do inferno, sendo disparados em toda direção. E eu sei, Senhor, que aqueles que estiverem cobertos em temor e tremor e obediência pela Tua palavra serão preservados, serão, ó Deus e meu Pai, verdadeiramente, ó Deus, guardados, pois a Tua palavra diz que se o Senhor não guardar, ó Deus e meu Pai, o quartel, em vão vigia o sentinela. Todavia tenho visto, ó Deus, que maiormente nos tempos passados, não muito distantes, nós tínhamos uma obra
de prestar culto a Deus. Então todos nós tínhamos que chegar antes que começasse o devido culto. Tínhamos também trabalhos de consagração, então ninguém faltava. Então ninguém ali, Senhor amado, entrava a procrastinar. Todos adentravam para adorar, glorificar, engrandecer e exaltar a Deus. Eu me lembro de uma certa obra, ao qual denominava-se vigília. Ela começava 10 horas da noite e se estendia até às 6 horas da manhã, onde todos os irmãos, irmãs, crianças e jovens ali iam para os seus lares, alegres, ó Deus, depois de passar uma noite na presença de Deus, aonde sinais, prodígios, profecias, grande fala sobrenatural divina ocorria naquele trabalho. E não obstante, à noite voltávamos para cultuar a Deus. E em muitas ocasiões era celebrada a Santa Ceia. Eu quero dizer, ó Deus, nesta seara, que o trabalho iniciava-se às 10 e terminava às 6 da manhã. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, porque sei que esta obra foi importada, ó Deus, de próximos, ó Deus eterno, antepassados, e assim se dava há um tempo atrás. Todavia, nos dias de hoje, ela foi diminuindo, e muito raramente se acha alguém em uma igreja que faça uma vigília, muito raramente, de 10 à meia-noite, ou seja, 2 horas. Senhor, o que eu tenho visto é que o compromisso com Deus tem sido cada vez menor, tem sido enfadonho, fadigante, porque não há a presença do Espírito. Há uma presença quase que forçada, uma presença em que o homem não entende de Deus. Ele não entende que, se assim não tiver a devida reverência e obediência natural, não pela pessoa ao qual ele imagina que vai ganhar alguma coisa, não, de maneira nenhuma, mas pela pessoa que Deus é. Os nossos antepassados glorificavam a Deus, saíam de lugares distantes e muito distantes, viajavam por horas para passar um único dia na presença de Deus. O povo de hoje, Senhor, não tem de perto 1% da fé dos antigos. E quando eu falo isso, vejo que ainda há resquícios da diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve a Deus. Por isso aqui, Senhor, eu quero te pedir ajuda. Por favor, me ajuda, porque os pensamentos que tu tens aberto na minha mente têm me deixado, ó Deus, meu Pai, preocupado, com uma distância tamanha em que vejo a tua perfeição, ó Deus, a tua justiça, e como tu és um Deus perfeito e justo, como tu és. Porque vejo, ó Deus e meu Pai, que não obstante, há muito tempo, ó Deus, atrás, não assim posso precisar, quando falo muito tempo, falo talvez uns 5 meses, 6 meses, nós sabemos que Israel entrou em guerra. E houve um movimento de mais de 120 mil israelenses que voltaram para o seu país para ajudar nas guerras. Eles ali abriram mão das suas casas, venderam bens, venderam carros, mudaram não de uma cidade para outra, ou até mesmo de um estado para outro, mas fizeram uma mudança de um país para o outro. E assim, de um continente para o outro, povoaram a sua cidade, o seu país, e assim se lançaram disponíveis para a guerra. O que eu quero dizer, Senhor, que quando há o compromisso, que quando há o entendimento, a sabedoria, nós vemos que há um modus de estilo de vida, de atitude
completamente diferente. E que eu vejo, Senhor, como Tu és justo, porque eu vejo que muitos jovens, ó Deus, lançaram mão das suas vidas e ali se alistaram na guerra, estão alistados para defender não apenas o direito patriótico, mas também o direito ensinado acerca da palavra divina de Deus. Aqui eu te peço, em nome de Jesus Cristo, me dá graça, Senhor, porque quando olho, ó Deus, uma tamanha experiência como essa, um padrão de sionismo, onde todos voltam para Sião, para que ali possam ser fiéis a Deus e também no cumprimento da sua palavra. Eu não consigo ver, ó Deus, o progresso de homem algum assim a permanecer quando está longe de entender que é preciso obedecer. Tua palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ó bendito Deus e eterno Pai, a palavra que acabei de recitar, ela tem no mínimo 5.000 anos. Geração e geração entendeu claramente e assim mergulhou em responsabilidades tamanhamente gigantes. Eles começaram a entender que obedecer a Deus é o prosperar de uma vida em que o exponencial é o mundo espiritual de Deus e o tempo. Eu aqui também, ó Deus, desejo, nesta hora, cooperar com aqueles que estão ao alcance desta oração. Não, de maneira nenhuma, amigo. Resista à palavra escriturada. Resista aos conselhos de Deus. Gerações e gerações, família a família, ouvem em particular o que Deus fez no passado e que tem feito até os dias de hoje entre os homens tementes a Deus. Eu aqui desejo fortalecer aos meus amados irmãos que as coisas mais primárias, mais básicas, mais superficiais, o homem não consegue atender. E como assim Deus irá auxiliar o homem se a palavra de Deus diz: sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Ó Senhor, dá força, meu Deus, para que os homens não venham, ó Deus, de maneira alguma se entregar em obras ao qual nunca assim avançarão. Cada dia que passa e comecem a cavar, parece que mais lama irá surgir. Até porque o tribunal de Cristo Jesus, ao qual lançamos as nossas orações, não está manchado de lama, e muito menos de sangue. Então é necessário olhar para ver que os antepassados homens, alguns há milênios até hoje, perduram as suas famílias entre os povos mais antigos. E porque guardam a palavra de Deus, porque sabem que com Deus não se deve brincar. Então se mudam de um país para a própria nação e ali começam a ajudar, porque temem a Deus. Senhor, faz o teu povo entender as mínimas coisas, ó Deus, que jamais iriam ocorrer na vida, ó Deus, de um santo homem, uma santa mulher de Deus, que viu claramente o atuar da graça, da glória divina, perpétua de Deus sobre a face da terra. Quando o homem, ó Deus, iria se atrever, ó Deus, a se ausentar, cultos e mais cultos que eram professados para a honra e glória de Deus. Quando, Senhor? Quando o homem iria enfiar coisas e mais coisas, Senhor, numa obra de adoração e glorificação a Deus. Quando, Senhor? Quando o homem iria se atrasar sucessivamente em todos os programas da casa de Deus. Quando, Senhor?
quando o homem iria fazer o que quer e o que não quer. Não, Senhor. Existem lembranças gloriosas, onde Deus sempre atuou de forma esclarecedora, ensinando que cada homem deve fazer uma vida de temor e tremor a Deus. Sempre me vem à memória aquele dia terrível em que certos 2 homens se lançaram, ó Deus, em brincadeira diante de Deus. Não havia nenhuma seriedade naquele movimento ao qual fizeram. Tipo hoje, Senhor, vão fazendo, imagino que não vão colher nada. Eu, da minha parte, não acho, Senhor, que não vão colher. Eu tenho certeza absoluta. Eu só não sei o dia nem a hora. Por isso eu insisto na seara, ó Deus, de guardar os mandamentos, de obedecer a Deus e de fazer a vontade de Deus. Porque sei, Senhor, que o divino e eterno tribunal sagrado de Deus funciona de uma forma perfeita, ilibada, soberana, divina, que acolhe, abençoa e prospera, mas também penaliza e traz o homem a uma bancarrota nunca imaginável. Muitos homens, ó Deus, tinham tudo para prosperar, mas assim como houve o fatídico dia em que os 2 filhos de Arão adentraram-se a prestar fogo estranho a Deus, ali eu tenho, ó Deus, um marco no mundo antigo. E aquele dia não foram vítimas apenas um homem, mas 2 homens. E a Bíblia diz que Deus os matou. Eles não morreram acidentalmente. Não foi uma fatalidade. Deus os matou. E assim eu penso que o mesmo Deus que atuou diante dos filhos de Arão é o mesmo Deus que atua até o dia de hoje de forma proporcional. Eu tenho ficado preocupado, eu tenho ficado, ó Deus, a meditar. Como pode uma pessoa não analisar que coisas, ventos do inferno, iniquidades das trevas estão poluindo a sua mente, seu modo de vida, seu estilo de vida, porque outrora era uma pessoa a conviver com toda a igreja e com todos os irmãos. Agora já mudou, já não é mais a mesma pessoa. E qual razão, Senhor, e qual direito tenho eu e qualquer irmão de inventar um modus operandi de iniquidade ao qual não vou acolher o meu irmão? A tua palavra diz que nós devemos encerrar todas as coisas com o devido perdão, com a devida obra e deixar prosseguir a justiça soberana de Deus. O que eu tenho visto, a Deus, é uma frieza desenfreada. Tenho visto uma apostasia, tenho visto Satanás festejar nos principados e potestades do inferno a morte de mais uma irmã, a morte de mais um irmão. E muitas das vezes eles festejam a morte de toda uma família. Eles foram apostatados e, diante de inúmeras invenções diabólicas, ficaram tão cegos que esquecem que têm comunhão com uma igreja, têm comunhão com a obra divina de Deus. Isso me deixa embasbacado, porque vejo, Senhor, o quão grande é a fé de um israelita. Ele vende tudo que tem em um país, vende carro, sai, lança seus bens, volta para sua nação em temor e tremor a Deus. O outro, Senhor, começa a inventar um modus operandi dos principados e potestades do inferno, até que esteja recluso, isolado, e assim na ilha de solidão vai começar a pensar o que deveria nunca ter feito. Mas assim, inúmeros homens estão, ó Deus e meu Pai, com a lama no meio da cintura. E é bom, Senhor, que cada um de nós possa olhar para o próprio exemplo do Salvador. Quando o Salvador ali foi preterido, eles assim escolheram a Barrabás.
e não ao Salvador. Ele foi preterido, ou seja, ele foi desprezado, ele foi rejeitado. E nos dias de hoje, fica muito claro a Deus que quando não se obedece, Senhor, estamos rejeitando e desprezando, porque chegar a cumprir os cultos do Senhor diante do mês. Por quê? Vamos preterir, vamos apenas a 1 ou 2. Não tem problema, porque Deus só quer o coração. Mentira deslavada, Senhor, obra e declaração do inferno, dos principados e potestades, ó Deus meu Pai, que estão entre os céus e a terra. Assim eu te peço que nesta seara, ó Deus, da tua verdade, ela possa alcançar a todos os meus amados irmãos e companheiros em Cristo. Nós observamos que o serviço, ó Deus e meu Pai, coberto de mentira deslavada, coberto de preguiça, coberto de indiferença, é um serviço rejeitado por Deus. E é por isso que as nações vizinhas nunca prosperaram, não obstante por rejeitar a Deus, mas também por zombar de Deus. E na verdade não irá mudar nada. Alguém que diz que crê em Deus, que Deus é o Senhor da vida dele, mas presta os serviços mais pérfidos, mais rejeitáveis, mais execráveis, ao qual Deus não recebe, visto que nós temos uma referência, ó Deus bendito e poderoso, em que os homens saíam de uma cidade para outra, de um estado para outro, para homenagear a Deus. Muitas vezes não temos que deslocar nem 20 minutos, e o homem já está mergulhado em preguiça, mergulhado em indiferença, mergulhado em pequena fé. Não, Senhor, não, Senhor. Ajuda-me, ó Deus e meu Pai, para que eu não venha entrar no modus operandi, preguiça, desleixo, ó Deus, e descaso. É bem verdade que sei que não sou perfeito, ó Deus, mas vou insistir na doutrina da perfeição, conforme tenho a orientação do meu Salvador. Vou repetir, vou insistir na doutrina da perfeição, conforme tenho o aval do meu Salvador. O meu Salvador disse: sede perfeitos, como é vosso Pai celestial que está no céu. Senhor, quando eu vejo que tu passaste aquele momento em que os homens preferiram um ladrão, um homem que estava cumprindo diante das leis judaicas uma vida, ó Deus meu Pai, marginal, ali levada ao tribunal. Eles assim preferiram a Barrabás do que a Cristo. E aqui nessa seara da oração, Senhor, eu vejo como é cansativo, como é desgastante, Senhor, como é desgastante. Uma vez que aprendemos, ó Deus, que 2 mais 2 é 4, nunca mais vamos voltar para a professora do primeiro grau e perguntar a ela: quanto que é 2 mais 2? Ela vai dizer: eu já ensinei, é 4. Quanto que é 10 mais 10? Ué, você não aprendeu? 20. E por que, Senhor? E por que, Senhor? E por que temos que falar as mesmas coisas, Senhor, na tua casa? Coisas que já duram 10 anos. Elas vêm a modos assim de replicar e de fazer. Daqui a pouco parece que dá uma amnésia, aí ninguém quer fazer mais nada. Senhor, isso é um assunto tão profundo, que eu, da minha parte, não estou fazendo nenhuma reclamação, mas estou te pedindo uma ajuda. Porque é uma coisa básica, simples, uma vez aprendida, Senhor, e que deve se seguir, é que o homem nunca mais vai esquecer. Uma vez que o Salvador aprendeu a dobrar os joelhos
e ali o faz até o final da vida, como está encarnado, como Deus encarnado, ele nunca mais deixou de orar. Eu vejo que muitos homens aprenderam a jejuar e sabem o efeito da obra, então eles nunca mais deixaram de jejuar. Eu vejo que os homens sabem que a seriedade é chegar no horário do culto. Então, eu entendo que ninguém precisa falar. O horário é às 8 e de 8 às 10. Então eu chego às 8 ou 15 para as 8. Senhor, eu sei que são milhões de neurônios na cabeça de um homem. Eu te peço a tua ajuda, Senhor. Eu te peço a tua graça para que todos os homens, os que estão dentro da igreja, os que estão fora, sejam alcançados, ó Deus, por uma responsabilidade, por uma disciplina, ó Deus e meu Pai, revelada como coisa, ó Deus eterno, de responsabilidade humana. Não tem até mesmo um cunho espiritual, porque ninguém, Senhor, chega no seu trabalho um dia 8 horas, depois 9 horas e depois 10 horas. Por que não chega, Senhor? Porque sabe que diante dos homens aquilo não será tolerado. Todavia, diante de Deus, Senhor, eles imaginam que haverá tolerância. Todavia, diante da silenciosa obra do Senhor, cada homem não percebe o transtorno que lhe é dado, ó Deus, por não respeitar a obra soberana de Deus. Os filhos de Arão, quando adentraram no templo de Deus, eles nunca imaginaram que iam sair dali mortos. Todavia não teve conversa, Senhor. Eles quiseram anarquizar, quiseram debochar, zombar, ó Deus, do mundo invisível de Deus. O que lhes restou, Senhor, foi que morreram, ó Deus, dentro do templo, porque foram alvejados pela própria espada do Espírito de Deus. Eu assim fico vendo que muitos homens se queixam de um problema aqui e acolá, mas eles não entenderam que o mesmo descaso que eles fazem com a obra de Deus é o descaso que eles vão pagar com a própria vida em meio aos transtornos, porque não temem a Deus. Senhor, o que levaria um homem a vender todos os seus bens, a vender sua casa e voltar para Israel para ajudar, ó Deus, os seus companheiros? Não é a bondade, Senhor. Eu sei que não é a bondade humana. Eu sei que é o compromisso aprendido na Escritura e o vínculo patriótico ao qual são ensinados há milênios. E há milênios sobrevivem de forma muito gloriosa. Destacam-se em meio a inúmeras nações que já tentaram, inclusive, lhes levar a não mais existir. Todavia sustentam um temor a Deus, ao qual a palavra do Senhor diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E eles entendem que muitas vezes foram angustiados, muitas vezes foram até sitiados, mas o resultado é que quem permanece em obedecer a Deus vai sair levando, ó Deus meu Pai, o trunfo da vitória. Me ajuda, Senhor, me dá graça, para que eu não venha de maneira alguma entrar no modus, ó Deus eterno, entristecimento. Que eu possa meditar, mas que Tu me dê forças, ó Deus, até o último movimento do meu respirar sobre a face da terra, para fazer todo esforço, para assim prestar o melhor serviço. Eu sei, Senhor, que tem meus erros, eu sei que tem minhas faltas, mas muitas das vezes, Senhor, eu estou me esforçando para não fazer tal coisa. Por isso eu desejo, na seara da oração, Deus meu Pai, que a igreja de Cristo, os que eu conheço aos meus olhos e que eu também não conheço, se esforcem para que depois não fiquem assim, murmurando, tentando desembaraçar, desatar
aquilo que nunca precisava ter sido lançado a chegar nesse ponto. Mas da mesma forma que tratam as coisas de Deus, a obra de Deus, de forma inescrupulosa, se dá também o transtorno de Deus de forma proporcional. Assim como os filhos de Arão morreram dentro do templo, porque passaram do limite, assim também recebem de volta, na própria vida, aquilo que se dá em desleixo, como se Deus, ainda que invisível, não exista. Não, irmãos, de maneira nenhuma. Dobrai, pois, os vossos joelhos e lançai-vos a Deus a cumprir uma excelsa obra de justiça. Da mesma forma que tu deseja preservar o teu trabalho para que ali ganhe o seu salário, desejas tu também preservar o teu relacionamento com Deus, com os seus irmãos, com a igreja, com o ministério da obra, mas não um relacionamento promíscuo, velado, enganador, mentiroso, onde você está cheio de ruínas em seu coração. Não faça isso. O radar invisível, soberano de Deus, detectou prontamente quando os filhos de Arão adentraram e assim lhe lançaram fogo estranho. Você acha que você e todos nós estamos isentos do radar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O radar funciona de uma forma extraordinária, magnífica. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha pensado uma forma de fazer a sua justiça e o seu juízo. E não tem sido assim há alguns anos. Não tem sido. Não tem sido assim apenas na terra. Não tem sido. Tem sido assim também no céu. O primeiro gaiato que desejou ser maior do que Deus, o radar de Deus, ainda que assim, no mundo tão antigo, foi acionado. E aquele que até então imaginava que ia prevalecer com seu orgulho, foi lançado, ó Deus meu Pai, como um raio e caiu sobre a face da terra. Perdeu todos os seus poderes e preciosidades. E hoje vagueia assim em meio aos céus e à terra, como um espírito vagueante ao qual aguarda apenas a execução. Não obstante eles, mas também 30% dos demais que ali, como anjos caídos, lhe acompanharam. Devemos temer a Deus, irmãos. Devemos fazer a vontade de Deus, porque quanto maior são os exemplos que olhamos na Escritura, elas não foram suspensas, não, de maneira nenhuma. Quem diz para você que Deus suspendeu o modus operandi dele, está mentindo para você. Leia lá em Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. Por que tantas complicações? Por que tantas obras suicidas que alcançam até mesmo os santos? Por que tantas obras inimagináveis dentro de uma congregação, dentro da obra de Deus? Por quê? Irmãos, isso já foi ouvido inúmeras vezes. Com Deus não devemos brincar. Por isso, nessa seara, eu desejo impulsionar meus irmãos, minhas queridas irmãs, companheiras em Cristo Jesus, irmãs, que cada vez mais Deus possa lhes dar o temor de obedecer, de viver como santas mulheres de Deus, viver como santos homens de Deus, porque o fato de homem ser um pastor, um presbítero, um diácono, não lhe dá de maneira nenhuma o privilégio de ser melhor que os demais. Todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal para um julgamento final. E não é crível que a sua semeadura seja tão relaxada, tão manchada, tão destituída e distante de Deus, e você imagine que Deus vai falar para você: vinde benditos do meu Pai. Por isso eu rogo a Deus que em misericórdia e graça auxilie a minha alma, auxilie a esse que vos fale, para que eu também assim cuide dos demais e possa ser reprovado.
Que Deus me dê força e graça para não apenas falar em obediência, mas para viver continuamente a obediência ensinada por Deus. Senhor, me ajuda, porque sei que quanto mais obedecer, menos, ó Deus, terei transtornos. Ó Deus, menos serão esses assuntos tão profundos, tão, ó Deus, escabrosos, tão, ó Deus, meu Pai, dissimulantes. Senhor, me dá graça para lutar e viver segundo a compaixão e a piedade de Deus, estendendo a cada irmão, Senhor, a cada irmã, a piedade e a compaixão de Deus. Renova as forças do que está cansado, do entristecido, Senhor, do amuado, do que só fala em modos preguiça, que só pensa em viajar, que só pensa em passear, que só pensa, Deus meu Pai, em gastar, como se a vida pintada, ó Deus, em meio a uma vida egocêntrica fosse a vida permitida por Deus. Dá-nos graça, Senhor, para nos ajustar diante, ó Deus, dos pilares sagrados, eternos, divinos, do tribunal de Cristo. Que cada um de nós possa, ó Deus, dar a sua devida contribuição, não olhando, ó Deus, meu Pai, para as exigências que saem da Tua palavra, mas olhando em temor e tremor, que não apenas essa geração, mas outras mais e mais, obedeceram a Deus, viveram e já se foram. O que tem que entender-se, Senhor, é que todos passaram pelo crivo, ó Deus, da Tua palavra. Muitos passaram rindo, glorificando e exaltando, e recebendo o prazer da obediência e o grande galardão que desde já na face da terra foram homens e mulheres que assim trazidos foram destacados. Diz a Tua palavra que as próprias nações observavam a diferença daqueles que serviam a Deus. A própria palavra diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, de que com lágrimas, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Senhor, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Obrigado, meu Senhor, porque este é um caminho estreito e apertado. Todos os tempos me fazes voltar, para que não venha eu, ó Deus, legislar sobre meu modo de vida, mas que venha eu obedecer. Senhor, que a Tua Escritura seja um exemplo para os homens mais velhos que alcançarem ouvir esta oração, para os mais novos, para aqueles, ó Deus, que ainda são crianças, para aqueles que ainda são de colo, mas um dia, meu Deus, certamente terão a oportunidade de ouvir este áudio da oração da alvorada. Peço a Ti, contempla, Deus, a todos quantos desejam mudar as vossas vidas. Fortalece-me, ó Deus, para que eu não olhe para a direita nem para a esquerda, que eu possa olhar, meu Deus, continuamente para o Autor e Consumador, ó Deus, da minha fé. Toma em Tuas mãos, Senhor, nesta hora, esta súplica, ao qual, ó Deus bendito, Tu me dás a oportunidade de fazer. Senhor, recebe a oração de cada esposo, de cada esposa, de cada servo, de cada serva, solteiro ou casado, viúvo, ou até mesmo, ó Deus, os que estão em prontidão de fazerem uma vida conjugal. Toma em Tuas mãos, ó Deus, os que buscam a bênção de Deus, o viver, ó Deus, em paz com Deus, e que assim, pela Tua infinita misericórdia e bondade, possa, Senhor, ser lançado
o gasofilar sagrado de Deus. Esta oração, ó Deus, esta oração é o que rogo, Pai querido, é o que rogo, Pai amado, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo o sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém.